Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando sobre transformações geométricas 3D. Mais especificamente sobre o assunto de transformações entre sistemas de coordenadas 3D, que é o último assunto teórico desse conteúdo, de transformações geométricas 3D, e programação OpenGL. Já na parte de programação OpenGL, entra como fazer em OpenGL toda a parte teórica que a gente já viu, inclusive as transformações geométricas. Tá, falando mais especificamente de transformações entre sistemas de coordenadas tridimensional. A gente também tinha visto esse assunto no mundo bidimensional, que é útil em que aspecto? Então, geralmente, quando você quer fazer uma transformação entre sistemas de coordenadas 3D, você tem dois sistemas. Um sistema que geralmente é o sistema de coordenadas do mundo, que é o XYZ, que está aqui, que está em preto, cuja origem está em 000. É o sistema cartesiano, o sistema de coordenadas do mundo. Mas existe outro sistema de coordenadas que está dentro desse sistema de coordenadas do mundo, que é chamado de x', y', z', que tem uma origem que a gente chama de x0, y0, z0, que é algum ponto dentro do sistema de coordenadas do mundo, por exemplo, a posição 2, 3, 4. E aí, é claro que se você pegasse essa origem desse sistema x', y', z', em relação a ele, a origem seria 0, 0, 0. Mas a origem desse sistema x', y', z' em relação ao sistema de coordenadas do mundo tem coordenadas x0, y0, z0, que poderia, por exemplo, ser o, acho que eu falei 2, 3, 4, que nem o exemplo que eu dei agora há pouco. Tá. Imagina que você tem algum objeto, por exemplo, um ponto tridimensional, que você sabe as coordenadas x, y, z dele no sistema de coordenadas do mundo. Mas você gostaria de saber a posição desse ponto, sem movimentar ele, no novo sistema de coordenadas, o x', y', z'. E quais seriam as coordenadas desse ponto que está x, y, z, segundo esse novo sistema, o x', y', z'? Essa é a ideia. Geralmente esse assunto é útil para um assunto que vai vir mais para frente, que é View em 3D. Quando a gente fala de View em 3D, entra num item que é fundamental, que é a câmera. E aí você tem um sistema de coordenadas da câmera, que é esse x', y', z' aqui, que te dá a posição, direção e orientação da câmera. E geralmente os objetos estão no sistema de coordenadas do mundo, mas para fazer o view em 3D, você precisa que os objetos usem o sistema de coordenadas da câmera. E aí por isso que essa transformação é necessária para ser aprendida aqui. Então, assim como em 2D, a transformação entre sistemas de coordenadas 3D se dá sobrepondo sistemas de coordenadas diferentes. Então, a ideia é que a gente vai pegar esse x, y, z, tem outro sistema aqui, e a gente vai sobrepor os dois, como se eles ficassem na mesma posição ali. Para transformar um sistema cartesiano de coordenadas x, y, z em outro, x', y', z', dado que x', y', z' é definido com respeito a x, y, z, faremos. Primeiro passo. Translade a origem de x', y', z', que é x0, y0, z0, para a origem de x, y, z. Então, você quer que a origem desse cara, que não necessariamente está junto com a origem desse cara, seja transladada para que fiquem iguais. Como que você faz essa translação, então? Você vai pegar os negativos dessa origem aqui. Então, o offset de translação em x vai ser menos x0, o offset de translação em y vai ser menos y0 e o offset de translação em z vai ser menos z0. Lembrando que essas coordenadas aqui, x0, y0, z0, estão segundo o sistema de coordenadas do mundo. Por isso que isso funciona. Passo 2. Você ainda pode ter juntado a origem dos dois, mas eles estarem não alinhados, esses dois sistemas. Então, você tem que executar uma rotação para que eles se alinhem. Então, o passo 2 consiste em execute uma sequência de rotações para alinhar os eixos x', y', z' com x, y, z. Às vezes, é muito comum que você precise de mais uma rotação para alinhar esse sistema de coordenadas com esse. Mas a gente vai aprender um esquema que com uma única matriz de rotação a gente alinha, faz todas as rotações necessárias.
Então, nesse exemplo, a origem de x', y', z' é sobreposta à origem de x, y, z, transladando com uma matriz de translação com menos x0, menos y0, menos z0, que nem eu falei agora há pouco. E a matriz de rotação pode ser obtida usando os vetores unitários, o x, o y e o z. Quem que são esses? Eu preciso aqui que esse sistema x', y', z', para esse esquema de rotação funcionar, que eu vou falar agora há pouco, seja ortonormal. O que é ortonormal? É ortonormal se os ângulos são perpendiculares entre si. Ou seja, se os vetores ali dos eixos são perpendiculares entre si. Ou seja, se fazem 90 graus. Dá para ver pela imagem aqui que eles fazem 90 graus. Ok, ortogonal. É ortonormal um sistema se além de ortogonal, ele é unitário. Ou seja, cada um dos eixos aqui, quando você calcula a norma daquele eixo, e o eixo é um vetor, na verdade, então quando você calcula a norma daquele vetor que representa um eixo, é unitário, ou seja, é igual a 1. Se não der 1, você tem que normalizar ele. Então, só é ortonormal se for ortogonal, ou seja, eixos perpendiculares entre si, e cada eixo ainda for unitário. Então, o y aqui é a versão unitária de y'. Eles têm a mesma direção e orientação, mas a norma desse eixo, o tamanho desse eixo, é igual a 1. Mesma coisa de o x aqui, está na mesma direção e orientação de x', mas o x é unitário. E o z está na mesma direção e orientação de z, só que o z é unitário, ou seja, a norma dele é igual a 1. Então, esse esquema de usar essa matriz aqui, que é composta na primeira linha, os 3 primeiros elementos são as coordenadas de o x, do vetor x unitário. A segunda linha aqui, os 3 primeiros elementos, são as coordenadas do vetor y, coordenada x, y, z, do vetor y, que na verdade é o y' unitário. E a terceira linha aqui, os 3 primeiros elementos, são as coordenadas do z. São as coordenadas x, y, z, do z, só que é o z' na verdade, só que unitário. A última linha é preenchida como 0, 0, 1. E aqui, isso aqui é uma translação, então os 3 primeiros elementos da quarta coluna ficam igual a 0. Isso só vai funcionar se o sistema for ortonormal. Essa matriz de rotação como uma só, que faz múltiplas rotações em uma só. Não vou entrar em muitos detalhes porque isso funciona. É similar à ideia aqui em 2D que eu já tinha apresentado em videoaulas anteriores. Tá? Lembrando, então, que a gente tem 2 passos. O primeiro passo é a translação, para sobrepor a origem dos 2 sistemas. O segundo passo é a rotação, para alinhar os 2 sistemas. Então, a transformação completa, ou seja, a matriz de transformação composta, é dada por matriz de rotação multiplicada pela matriz de translação. Lembrando que se você mudar a ordem aqui, vai fazer outra coisa, não funciona. Então, a ordem das matrizes é muito importante. E como a primeira matriz é a translação, então, na verdade, ela fica por fim, porque é do fim para o início, de trás para frente. Então, a primeira transformação é a última, então fica RT. Exemplo. Então, vamos imaginar que tivesse um enunciado assim. Dados os eixos do sistema de coordenadas x', y', z', sendo que x' é igual a menos 1, 0, 0, y' é igual a 0, 3, 0 e z' é igual a 0, 0, menos 4. Olhando assim para eles, vendo que eles são variações do x, y, z, eu sei que eles são ortogonais entre si. Se eu fizesse o cálculo do produto escalar entre eles, eu também conseguiria provar que eles são perpendiculares entre si. Mas se eu calcular a norma de cada um desses eixos, eu vou ver que nem todos eles são unitários. Menos 1, 0, 0, quando eu calcular a norma, é menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E raiz quadrada disso vai dar raiz de 1. 1 é unitário. A mesma coisa não acontece para y e para z. Então, tem que normalizar esses vetores. Tá. Dado também que a origem do sistema de coordenadas de x', y', z' é P0, que é 0, 0, menos 5. Eu quero então que você faça a transformação do ponto P, que é 2, 1, 1, do sistema de coordenadas x, y, z, que é onde ele está atualmente, para o sistema x', y', z'. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o x, o y e o z, que são o quê? As versões normalizadas dos vetores x', y', z'.
Aqui, só por motivos didáticos, eu vou tentar normalizar menos 1, 0, 0, mas vai dar o mesmo valor porque a norma dele é unitário. Lembrando como calcula a norma de um vetor. Primeiro valor ao quadrado, mais segundo ao valor ao quadrado, mais terceiro valor ao quadrado, raiz quadrada. Então, esse módulo aqui em volta de um vetor representa a norma dele. Como que eu normalizo um vetor e deixo ele unitário? Você divide cada valor dele pela norma. Então, menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. 0 dividido por 1 vai dar 0. 0 dividido por 1 vai dar 0. Para a linha y, isso aqui ficou um pouco mais interessante porque o y' não é unitário. Então, você vai pegar cada um dos valores de y', que são 0, 3, 0, e dividir pela norma desse vetor. Então, primeiro valor ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é o segundo valor, mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz de 3 ao quadrado, que é 3. E aí, 0 dividido por 3, 0. 3 dividido por 3, 1. 0 dividido por 3, 0. Lembrando, esses valores podem estar quebrados, tá? Aqui só quis facilitar um pouco o entendimento, então usei valores que iam dar redondos, mas esses valores podem dar quebrados. É possível também fazer esse cálculo de cabeça, tá? Mas eu queria enfatizar aqui como normalizar um vetor. Por fim, o linha z é conseguido por dividir z' por sua norma. A norma de z' é 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, raiz quadrada, vai dar 4. E aí, 0 dividido por 4 vai dar 0. 0 dividido por 4 por 0. E menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, esse aqui é meu linha x, o linha y e o linha z. A matriz de translação, que vai alinhar os dois... Alinhar não, vai juntar a origem dos dois sistemas. Transladar a origem de x' e y' para coincidir com a origem de x, y, z. Você consegue isso fazendo menos x0, menos 0 é 0, menos y0, também vai ser 0, menos 5. Então, menos z0. Menos com menos, mais. Então, 5 aqui. Essa aqui é a matriz de translação com menos x0, menos y0, menos z0. A matriz de rotação é dada pelos vetores que a gente acabou de descobrir. O primeiro vetor é menos 1, 0, 0. Então, os três primeiros elementos aqui da primeira linha. O segundo vetor é 0, 1, 0. Os três primeiros elementos da segunda linha aqui. E o último vetor é 0, 0, menos 1. Os três primeiros elementos da terceira linha aqui. Isso aqui é a minha matriz de rotação. Lembrando, a ordem da matriz composta é, se a primeira operação é translação e a segunda rotação, é R multiplicado por T. E se você alterar a ordem das matrizes, vai dar um resultado que não é o correto. Porque a multiplicação de matrizes linha por coluna não é comutativo. Tá. Então, a matriz composta de transformação de qualquer objeto para esses dois sistemas é conseguida multiplicando a matriz de rotação, que eu já tinha mostrado, vezes a matriz de translação, que vai dar essa matriz aqui. Para simplificar, estou falando que eu quero transformar apenas um ponto, mas na prática seriam muito mais pontos, tá? Mas eu pedi assim: faça a transformação do ponto 2, 1, 1 do sistema de coordenadas x, y, z para o sistema x', y', z'. Como que você faz isso? Você pega a matriz de transformação de x, y, z para x', y', z', que é esta aqui, que eu acabei de mostrar, e multiplica pela matriz coluna do ponto, que se era 2, 1, 1, ficou 2, 1, 1, e o fator homogêneo 1. Se você multiplicar essas duas matrizes, vai dar menos 2, 1, menos 6, que é o P' aqui, que é o quê? É o ponto P no novo sistema de coordenadas, o x', y', z'. Ele não mudou de posição, ele só está sendo indexado para um novo sistema de coordenadas. Lembrando que esse assunto vai ser muito útil mais para frente quando a gente aprender view em 3D. Tá. Na parte teórica, é isso. Os próximos slides agora, eu vou mostrar alguns exemplos em OpenGL que implementam as transformações geométricas que a gente já viu antes, mais alguns detalhes. São 3 exemplos. O primeiro exemplo, eu já carreguei aqui. Eu esqueci de fazer isso, mas eu tenho que desativar o antivírus, porque senão ele vai reclamar aqui, ele vai me atrapalhar. Tá, vou rodar o primeiro exemplo. Vou mostrar ele antes, depois eu mostro o código. Então, esse aqui é o primeiro exemplo.
é uma bolinha, uma esfera, como se fosse uma chapa. Aqui, quando eu mexo para a setinha da esquerda e a setinha da direita, eu consigo rotacionar eles em Y. Quando eu mexo com a setinha para cima e para baixo, eu estou rotacionando em X. Tudo isso está sendo feito por código, tá? Então, eu estou mexendo aqui com as setinhas. Além disso, com Page Up e Page Down, eu consigo aumentar o objeto ou diminuir o objeto. Uma das formas de aumentar ou diminuir o objeto, que por enquanto é a única que vocês conseguem fazer, mas não é muito recomendada, é fazer uma escala no objeto, tá? Em todos os objetos da cena. Mais pra frente a gente vai ver outras formas melhores de fazer zoom. Tá, então esse aqui é o meu exemplo. Como que eu fiz ele? Ok. Então aqui eu defini algumas variáveis globais. Alfa igual a 0, beta igual a 0 e delta igual a 1. Quem que é alfa e beta? Alfa e beta são meus ângulos de rotação. Um é o ângulo de rotação em x, outro é em y. E o delta é o meu fator de escala. Vai ser uma escala uniforme. E como a escala eu começo ele com tamanho normal, o fator de escala inicialmente é 1. Tá, na função init eu estou definindo a cor de fundo como sendo preta. 0, 0, 0. Não estou usando opacidade, então aqui fica preto. Aqui, em alguns momentos, como é possível ver, pode ser que, dependendo do ângulo, essa chapa azul aqui fique na frente da esfera. Então, eu ativei o teste de profundidade com a função GLEnable GLDefTest. Mais para frente, no final dessa disciplina, a gente vai falar sobre remoção de superfícies ocultas. Por enquanto, basta usar esse código aqui. Eu vou dar uns parâmetros para projeção ortogonal. Então, antes de usar uma função de projeção ortogonal que é GLOrto, eu tenho que mudar a GLMatrix Mode para GL_projection. Um GLLoadIdentity, depois que usa uma GLMatrix Mode, GLOrto. Quem que são esses valores aqui? Em View em 3D a gente vai falar mais deles, mas basicamente por cima são valor mínimo de x, máximo de x, mínimo de y, máximo de y. E esses dois últimos podem ser entendidos como mínimo de z e máximo de z. Observem que é diferente da função que a gente estava usando até agora há pouco, que era GLOrto 2D. Quando você usa GLOrto, passa a ter 6 parâmetros e agora é uma projeção tridimensional, porque a gente está mexendo com objetos tridimensionais agora. Tá. Na função display, que faz o desenho, eu começo lembrando que é uma função callbacks, então ela termina e vai sendo chamada, então a primeira coisa que você faz é limpar o frame buffer. Então, GLClear, GLColor, buffer bit. E eu estou usando o teste de profundidade, então também tenho que limpar o buffer de profundidade, que é o GLDef buffer bit. Basta colocar esse valor aqui e separar para uma barrinha daquela de teclado mesmo, vertical. Vou fazer desenho ou transformação geométrica, eu tenho que chamar GLMatrix Mode com GLModelView. Logo em seguida eu carrego uma GLLoadIdentity, porque eu não quero que as coisas fiquem cumulativas. Tá. Lembrando que aqui eu vou fazer um desenho e rotações sobre esses meus objetos. É como se fosse a parte teórica. Aqui, para entender entender melhor, eu vou ler de baixo para cima, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o cubo. Sim, aquela chapa azul é um cubo? Foi um cubo escalado. Então, existe uma função no OpenGL que chama GluteSolidCube, que tem um parâmetro que é o lado do cubo, que ele vai desenhar para você automaticamente um cubo tridimensional, né, de lado, no caso 1. E esse cubo vai estar centrado na origem. Tá, mas eu queria uma chapa, então o que eu fiz? GLScale 4014. Em X, aumentou o cubo. Em Y, achatou para 10% do tamanho original, então virou uma chapa. Em Z, aumentou também, então virou uma chapa que quadriplicou assim de área, né? Em termos do 1, virou 4. E ela foi achatada a 10% do tamanho original. Tá. Lembrando que esse cubo, ele está centrado na origem. Quando eu faço a escala centrada na origem, significa que ele diminui em torno do próprio eixo.
do próprio centroide do cubo. E aí eu vou transladar essa chapa para baixo, ou seja, com um TY igual a menos 1, que é aquele GL Translate F com 0, menos 1, 0. Por que menos 1? Daqui a pouco eu vou desenhar uma esfera de raio 1 e eu quero que o cubo fique, o cubo que agora virou uma chapa azul, né, fique exatamente encostando no fundo aqui da esfera. Então, essa aqui é uma dimensão 1. Por isso que eu transladei com menos 1 aqui. Vai ser azul, então GL Color 3F001. 001 é azul. Tá. Em seguida, eu vou desenhar uma esfera. Essa esfera aqui é aramada. E existe essa função que chama GluteWire Sphere. Tem 3 parâmetros. O primeiro é o raio da esfera. Os 2 são o que a gente chama de slices e stacks. Forma mais fácil de explicar slices e stacks é que tem 20 divisões aqui numa direção e 20 divisões aqui na outra direção. Se eu tivesse deixado essa esfera sólida e eu não tivesse usado um número muito alto de slices e stacks, a gente consegue ver esses quadriculares, esses planos quadrangulares ali. A esfera fica menos contínua. Então, quanto maior a esfera, maior o número de slices e stacks que você quer usar, caso você queira que dê a impressão de esfera contínua. Por que eu estou usando uma esfera aramada aqui e não sólida que nem o cubo? Como dá para ver aqui o cubo que foi achatado para formar uma chapa, a gente ainda não aprendeu iluminação, então a iluminação não está ativa aqui, então a cor fica chapada. Eu não queria que essa mesma coisa acontecesse com a esfera, então não deixei ela sólida para não ficar evidente que a gente ainda não implementou a iluminação. Porque a gente ainda não aprendeu. Tá. Em cima da esfera e do cubo, porque essa transformação que está aqui vai afetar tanto a esfera quanto o cubo, por causa da ordem das coisas, vou fazer uma escala de delta, 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 que era a minha variável global que foi inicializada com 1 lá no início. Esse delta, delta, delta é uma variável. Você pode colocar variáveis como parâmetros das funções do PGL? Sim, é assim que eu fiz essa animação. Essa variável é controlada por quem? Por uma função de eventos de teclado que eu vou mostrar em seguida, que vai fazer com que toda PDAP aumente esse delta em 10% e o PageDown diminua esse delta em 10%. Então, eu estou aumentando e diminuindo os dois objetos usando PageUp e PageDown que estão alterando essa variável delta. É assim que eu fiz aquela animação. Tá. GL Rotate Alpha. Então, existia uma variável que era global, que era alpha inicializada com 0. O alfa vai fazer uma rotação em torno do eixo X. Observem o seguinte, 1, 0, 0. Significa o quê? Que o eixo de rotação é 1, 0, 0. Então, quando você quer botar o eixo de rotação para GL Rotate F, você faz o quê? Simplesmente os últimos 3 parâmetros aqui, o eixo de rotação. Então, ângulo de rotação, eixo de rotação. O GL Rotate F vai ser a rotação em torno de Y, 0, 1, 0, é Y, com ângulo beta, que também é uma variável global inicializada com 0. Tanto alfa e beta vão ser alterados pelas setinhas do teclado. Eu quero que minha esfera seja vermelha, então, amarela. GL Color 3F110, que é amarelo. Tá, e no final de tudo, isso é o GL Flush, que é desenho. E observem que, por último aqui, voltando um pouco, que essa escala e essas duas rotações também vão afetar o cubo, tá? Já essa translação e essa escala aqui só afeta o cubo, por causa dessa história de ler de cima para baixo. Desculpa, de baixo para cima. Tá. E como que eu estou alterando essas variáveis no teclado? Existem algumas funções especiais que você pode usar no OpenGL. Uma que a gente aprendeu é a função de desenho, que geralmente eu chamo de display. Mas existem outras, que nessa função que eu chamei de Key Pressed Special, que nem tecla pressionada especial. Então, essa aqui vai ser minha função que trata teclas especiais no teclado. Ela tem que ter a seguinte assinatura. Retorno dela é void. Ela tem um inteiro, que eu estou chamando aqui de key, que é um código para a tecla que foi pressionada, para você saber qual tecla foi pressionada. Int x e y.
O int xy tem que estar na assinatura, apesar de eu não estar usando aqui no código. O que eles representam? É a coordenada no mouse no momento que foi pressionada a tecla. Não estou usando aqui no caso, mas ainda precisa estar na assinatura. Eu botei um bando de if aqui. Então, if key igual glut key page up, essas teclas estão todas, o nome de cada tecla, dessas teclas especiais, estão todas lá na documentação do PageL, são variáveis pré-definidas. Então, se foi o page up, a tecla, o delta vai aumentar em 10%, ou seja, delta igual a delta vezes 1.1f. Vai fazer zoom in. Como? Isso aqui vai ser uma variável que vai ser aplicada na escala. Então, vai aumentar os dois objetos em 10%. Se a tecla foi a page down, vai diminuir o delta em 10%, ou seja, multiplicando o delta por 0,9. Se a setinha é para direita, eu vou afetar esse aqui, o beta, a variável que foi sendo aplicada a rotação na direção de y. Então, beta igual a beta menos 1. Então, para deixar suave, eu estou diminuindo o ângulo só em 1 grau. Aqui estava movendo rápido, até porque eu simplesmente estava deixando a tecla simplesmente pressionada, não estava largando ela. Que left, ou seja, setinha para a esquerda, vai ficar beta igual a beta mais 1. Também vai rotacionar no eixo y, só que na outra direção. Setinha para cima, glut key up, vai girar sobre o eixo x, porque aqui o alfa está alterando a rotação, que é sobre o eixo x. Vai ser alfa igual a alfa menos 1 e setinha para baixo vai ser alfa igual a alfa mais 1. No final, não esqueçam dessa seguinte função que vocês ainda não viram. Glut post redisplay. O que significa isso? Você alterou variáveis aqui que vão afetar as transformações geométricas, ou seja, afetam o desenho na tela. E você precisa atualizar então o quadro que está sendo desenhado. Você vai chamar a função de display direto? Não, você não pode, extremamente desrecomendado. Então você usa essa função aqui, glut post redisplay. Você está informando para o PGL, alterei variáveis que vão afetar o desenho, desenhe um novo quadro. Então você não chama o display direto, você chama isso aqui, glut post redisplay. O main, glutinite aqui está normal, glutinite display mode está normal, com uma adição, observe esse glutdef aqui, é porque eu precisei fazer remoção de superfície oculta, porque às vezes a chapa pode tampar um pouco da esfera. Então, glutdef aqui é uma nova variável que surgiu, quando você ativa a remoção de superfície oculta. Glutinite window position, ok, normal, glutinite window size 400 por 400, glut create window, criando uma janela com texto, com título 3D. E init, grande diferença aqui, glut special func key pressed special. Basta criar essa função aqui que vai tratar o teclado? Não, você precisa informar para o OpenGL qual é a sua função que trata o teclado. Se for teclas especiais, page up, page down, setinha do teclado, F1, F2, essas coisas são teclas especiais. Aí você usa a função glut special func, key pressed special. Se for teclas normais, por exemplo, as letras A, B, C, D, número, é outra função, tá? Mas é muito similar. Glut display func, eu estou informando qual é a minha função display, que estou chamando display, glut main loop, mostre tudo e espere. E esse é o exemplinho 1, que eu acho que ainda está aberto, que eu consigo rotacionar eles em Y, em X e dar um zoom in ou um zoom out fazendo escala. Esse aqui era o exemplo 1. Continuando, eu tenho mais um exemplo que serve para você controlar o escopo das suas transformações geométricas. O exemplo 2 aqui eu só vou mostrar a função display, tá? Porque o resto é bem normal. Então, a minha maior mudança aqui é no display, então eu vou mostrar só a função display. Mas lá no Moodle eu tenho o código completo. Então, a display aqui, GL Clear, GL Color Buffer Bit, também vai usar teste de profundidade, apesar que nesse caso não era exatamente necessário, mas ok. GL Matrix Mode, vou desenhar ou fazer uma transformação geométrica. Matrix Mode tem que estar setado para GL Model View. Load Identity, toda vez que carregar uma Matrix Mode.
E aqui eu vou ler de baixo para cima, apesar que... Observe isso aqui, que apareceu essa estrutura, GL, POP, Push Matrix. Em OpenGL, existe um esquema que você pode empilhar e desempilhar transformações geométricas que te ajudam a controlar o escopo da transformação geométrica. Então, basicamente, está vendo essas duas rotações da translação que estão dentro desse pop do push? Vão valer só para essa esfera. E esse outro push pop que tem dentro outra esfera, essas duas rotações da translação, vai valer só para essa esfera. E esse scale que está aqui do lado de fora vai valer para as duas esferas. Então, você consegue empilhar e desempilhar matrizes de forma a controlar o escopo delas. Dá para fazer controles até mais finos que esse. Tá. GL Pop Matrix aqui, vou desenhar uma esfera. A esfera é de raio 1, 20 stacks, 20 slices. GL Rotate tem aqui o mesmo esquema de alfa e beta, que são ângulos de rotação, que são alterados por setinhas do teclado. Não tem escala aqui, só que tá do lado de fora. Só que eu quero que a minha primeira bolinha fique, que é a minha bolinha vermelha, ela fique localizada aqui para a direita. Então, eu transladei ela em X300, porque lembrando, quando você cria GluteWire Sphere, ele cria uma esfera centrada na origem. Então, se você quer que ela não fique na origem, você tem que transladar ela. Então, no caso, eu transladei ela aqui para a direita em 3 posições. Tá. GL Color 3F, por isso ela ficou vermelha. A próxima esfera aqui tem o mesmo raio, número, mesmo slice stacks, o mesmo tipo de rotação com os mesmos ângulos, só que observe que o GL Translate dela está em -300, que, de novo, essa função aqui cria uma esfera que está centrada na origem. Se eu quero ela em outra posição, eu tenho que transladar ela. Desculpa. No caso, com -300 em TX, TY, TZ, que fez essa nova esfera amarela e para a esquerda. Se eu não tivesse usado esse esquema de Pop Matrix e Push Matrix, essas rotações iam afetar uma a outra. As rotações tudo bem, eu teria tirado só um par delas, o par é um do par delas aqui, e só que a translação tá diferente. Então isso aqui eu só conseguiria ter feito com Push e Pop Push. Então aqui te deu um controle, por exemplo, quero que essa translação com 300 só aplicada a essa. Essa com -300 só aplicada a essa. Aí eu quero que o scale seja aplicado às duas. Então esse aqui é o exemplo 2. Então aqui estão as duas esferas. Como o delta está alterando as duas ao mesmo tempo, elas movem juntas quando eu mexo o teclado aqui. Só que observem que elas estão em posições diferentes porque o translate os translates delas estão sendo limitados por push pop matrix. E a escala com page down, page up. Um jeito de fazer zoom in, zoom out que eu não recomendo mais para frente, mas por enquanto é a única coisa que vocês conseguem fazer para zoom in, zoom out. E o último exemplo, que é um sistema solar bem simples. Vou mostrar ele aqui para começar. Tá. Fundo preto, eu tenho só 3 estruturas aqui. Obviamente a maior delas aqui no meio é o Sol, que está em amarelo. Aqui está em azul é a Terra. E esse tom de branco aqui é a Lua. Tá super astronômica, correto em termos de astronomia? Não. Se você for procurar, você vai ver que as proporções de tamanho entre o Sol e a Terra estão errados, entre a Terra e a Lua estão errados. Então, em termos astronômicos, não está super correto, mas tem algumas coisas que estão corretas. Por exemplo, está correto que o Sol faz uma translação em torno de si mesmo a cada 28 dias. Então, ele está transladando em torno do próprio eixo a cada 28 dias. Tá. A Terra, ela tem 2 rotações. Uma que acontece em torno do próprio eixo e outra que acontece em rotação em torno do Sol. Estou implementando as duas. Fazendo algumas simplificações, mas estou implementando as duas. A Lua, ela roda em torno da Terra. Ok, estou fazendo ali. Depois, mais pra frente, eu descobri que a Lua, tinha esquecido, ela rotaciona em torno do próprio eixo também. Essa parte não está implementada. Mas a parte ali mais focada na Terra, tá tudo certinho. Do Sol também.
Tá, lembrando que as proporções não estão corretas. Por que eu desenhei de novo com wireframe? De novo, a gente ainda não prendeu a iluminação. Se eu deixasse aqui esse sólido, não ia ter a iluminação ativada, ia aparecer cores chapadas. Então, para ter uma ideia de 3D aqui, eu prefiro deixar elas assim só no modelo geométrico no wireframe. Como que isso foi feito? Eu estou mexendo no teclado para essa animação acontecer? Não, está acontecendo automaticamente com o passar do tempo. Não o único, mas um dos jeitos de fazer isso é com uma função timer, que é essa aqui. Essa função tem retorno void, nome apropriado timer, e ela tem que ter um valor aqui. Que no caso eu não estou usando, mas é obrigatório ter na assinatura. E aí tem algumas variáveis globais. Dia que começa em 0, hora que começa em 0. Basicamente, a cada 40 milissegundos é como se passasse uma hora. Então, hora mais igual a 1. Então, hora igual a hora mais 1. Então, a cada 40 milissegundos eu suponho que passou uma hora. Se a hora maior que 24, passou um dia. Então, a hora zera e o dia aumenta em 1. Então, dia igual a dia mais 1. If dia maior que 360, aí vem uma aproximação minha. Sim, um ano não tem 360 dias, tem 365. Mas 360 é quase lá e a gente tem uma volta completa, 360 graus. Então, para facilitar, eu deixei 360. E dia igual a 0. Depois falo 360, como se o ano desse um boot, dia igual a 0. Glute Posture Display. Vocês vão ver mais pra frente que eu vou usar essas variáveis hora e dia nos ângulos de rotação. Então, se eu estou afetando o desenho e as transformações geométricas, eu tenho que redesenhar, se não chama display direto, você chama Glute Posture Display. Essa função timer aqui, depois que ela acabou, para garantir que ela vai ser chamada de novo, eu usei o quê? No final dela, Glute Timer Func, que está especificando que eu quero que a função timer rode de novo daqui 40 milissegundos com valor 1. Estou usando o velho aqui? Não. Mas ele precisa usado. Por padrão, mandei 1. Init. Jelly Clear Color. Cor de fundo preto. 000. Não estou usando opacidade. Vou definir a câmera. A câmera vai aparecer pela primeira vez. Mais pra frente a gente vai saber mais sobre ela. Mas só está aparecendo levemente aqui. Então, tanto para fazer a GL Ortho como Glue Look At, eu tenho que GL Matrix Mode, GL Underscore Projection. GL Load Identity, porque eu usei o GL Matrix Mode. Glue Look At, esse é um sistema 3D. E aqui eu não consegui, para um exemplo ficar melhor, eu não pude deixar a câmera na sua posição padrão, que acontece quando você não seta ela. Eu quis colocar ela numa posição diferente. A câmera ela é setada por essa função Glue Look At com 9 parâmetros. Os 3 primeiros são a posição da câmera. Então, meu plano com o Sol, a Terra, tá aqui. E a Lua. A minha câmera tá mais ou menos na altura ali da origem. A minha câmera tá aqui em cima, em Y, a uma posição de distância. Então, uma visão de cima. A posição dela. Para onde ela tá apontando? Para a origem. Por quê? O plano tá na origem. O plano que tem o Sol, a Terra. E o vetor ViewUp, que é um vetor que dá orientação, que eu deixei aqui ele em X. Mais para frente, em View em 3D, a gente aprende mais sobre a câmera e eu falo muito mais em detalhes sobre a função Glue Look At. Por enquanto, isso aqui funciona. GL Ortho, de novo, fazer uma projeção ortogonal 3D. Esses valores como se fossem, por enquanto, mais para frente eu vou falar de novo dela, mas por enquanto é como se fosse XWmin, XWmax, YWmin, YWmax, ZWmin, ZWmax. Tá. Essa é a parte que faz boa parte das transformações geométricas do sistema solar. Então, é uma função callback, que é o que dá a animação aqui. GL Clear, GL Color Buffer Bit. Os países não estão se sobrepondo, então não ativei aqui a remoção de superfície oculta. Então, não estou limpando o buffer de profundidade. Vou fazer desenho ou transformações geométricas, GL Matrix Mode com GL Model View. GL Load Identity que não machuca. Estou usando aqui Push Pop Matrix para especificar o escopo das coisas. Lendo de baixo para cima aqui, GL Pop Matrix. Vou começar desenhando a Lua.
Então, a Lua, ela foi criada com Glute Wire Sphere, ela tem um raio de 0.2 e 5 slices, 5 stacks. Quando você usa Glute Wire Sphere, inicialmente a Lua está onde? Na origem. Então, a primeira coisa que eu faço é transladar ela um pouquinho em X, tirar ela da origem e deslocar ela em uma posição. Em seguida, eu faço ela fazer uma rotação, que por enquanto está em torno da origem, depois vai ser em torno do Sol, de 360 dividido por 28 vezes dia. Esse é o ângulo de rotação. Descobri que a cada 28 dias a Lua faz uma rotação completa em torno da Terra. E aí, sim, ela faz uma rotação em torno completo da Terra aqui e a cada 28 dias, mais ou menos. E o eixo de rotação aqui é o Y. A Lua tá com quase branco ali, mas na verdade é um bege, com esses valores de RGB aqui. Ok. A Terra. Glute Wire Sphere. A Terra é maior que a Lua, então usei um raio maior, 0,5. Mais Slice Stacks, porque é um raio maior. Primeira coisa, a rotação da Terra, que é em torno de si mesmo, é a cada 24 horas. Então, 360 graus dividido por 24 horas, vezes o número de horas que eu tenho no momento. Rotação Y, que é a rotação em torno do próprio eixo da Terra. Lembrando que essa rotação aqui vai afetar a Lua também. Então, por isso que a Lua vai acompanhar a Terra no momento que ela vai rotacionar ali, principalmente a rotação em torno do Sol. GL Translate 400, que aí eu vou transladar tanto, essa translação vai afetar também aqui a Lua embaixo, eu vou transladar tanto a Terra como a Lua ali para uma distância do Sol, que vai ficar na origem, com 400. Esse 400 também vai afetar a Lua. Então, a Lua, na verdade, fica com 500 e a Terra com 400. GL Rotate dia 010. Essa aqui é a rotação que a Terra faz em torno do Sol. Com que ângulo? Dia. Lembra que eu falei que só tinha 360 dias no ano? Então é dia aqui. Então, dia vezes 010. Por fim, que essa aqui é a rotação que ela faz em torno do Sol. GL Color 4F, a Terra é azul, então 001. E por fim, esses aqui ficou Push Pop Matrix, de forma que as rotações da Terra e a translação da Terra afetam a Lua. Só que a rotação do Sol, porque está um GL Push Pop diferentes, não afetam nem a Terra nem a Lua. Então, o Sol aqui, uma esfera maior de todas, ela tem raio 1, mais slices, mais stacks. O Sol também rotaciona em torno do próprio eixo a cada mais ou menos 28 dias. Ele está na origem. Eu vou deixar na origem, tá? Não vou transladar ele vai ficar na origem. E aí, o eixo de rotação dele é Y, e eu deixei ele num amarelo bem vibrante. 0, que é amarelo, opacidade não estou usando, então 1. Em vez de usar Jelly Flush aqui, apareceu o Glute Swap Buffers. O que é isso? Isso aqui é uma animação um pouco mais veloz. Existe uma configuração que você consegue passar para o OpenGL, que significa o quê? Em vez de ter um frame buffer, ele utiliza 2. Esse Glute Double aqui no Glute Init Display Mode. Que basicamente você vai ter 2 frame buffers. É uma animação ali mais rápida e tal. Nem é tão complexa, mas é mais rápida. E eu queria mostrar o uso disso aqui. Basicamente, enquanto você está desenhando esse frame buffer, já vai calculando o próximo quadro, ou seja, o próximo frame buffer. E na hora que esse é desenhado, já precisa desenhar o próximo, faz um swap por esse aqui e já começa a calcular o próximo. Então já está calculando o próximo quadro antes mesmo dele ser exibido. Isso torna a animação mais rápida. Como você tem 2 frame buffers, você precisa fazer o quê? Glute Swap Buffers. Então, quando usando o frame buffer duplo aqui no Glute Double da Glute Init Display Mode, em vez de GL Flush, use Glute Swap Buffers. Geralmente, você só faz isso para animações mais rápidas e complexas. Aqui foi até um certo exagero, mas pode ser que vocês precisam disso em algum momento. Deixa mais rápido, mas também você vai precisar de mais memória, tá? Então, tem um equilíbrio aí de quando usar.
E diferente aqui, você tem que especificar a primeira vez que a função timer vai ser usada, né? Então, glut timer func com 40 timer. Isso aqui vai fazer o desenho desse sistemazinha solar aqui. Lembrando, tá bem simplificado, mas já é um início ali para mostrar para vocês como controlar também o escopo das transformações geométricas. Vou fechar isso aqui. Um exercício aqui para casa para vocês. No desenho vai ter uma esfera, um cubo aramado e um bule aramado. O objeto mais complexo que tem no OpenGL aramado, por ponto, que é um objeto de teste, é um bule, que você cria usando essa função glutWireCube aqui. Tem outros objetos? Não. Só tem objetos geométricos, tipo cubo, esfera, pirâmide, cilindro, essas coisas. Então, objeto assim, mais real, só um cubo. Mais pra frente eu vou mostrar um projeto para vocês que carrega objetos que vocês baixam da internet. Tá. Então, eu quero que vocês criem um programa em OpenGL que contém dois objetos, um cubo e um bule, que estão lado a lado. Se o usuário digitar a tecla 1, ele estará selecionando o cubo. Não mostra uma forma visual, mas digamos se você ativar a tecla 1, as setinhas vão afetar o cubo. Se você digitar o 2 antes, as setinhas vão afetar o bule. Então, e se o usuário digitar a tecla 2, ele está selecionando o bule. Ao pressionar as teclas setinha para a direita e esquerda, o objeto selecionado será rotacionado nos sentidos horário e anti-horário, respectivamente, utilizando o centroide do objeto como ponto fixo, tá? É um pequeno desafio aí. O cubo deve estar sempre rotacionário em torno do eixo 1, 1, 1. E o bule deve sempre rotacionar em torno do eixo 1, 0, 1. Dica para uso de teclas não especiais. Aí eu falei para vocês usarem 1 e 2. A assinatura é essa aqui. É muito parecida com as funções especiais. Só que aqui é um char para a tecla. O int x e y também, a posição do mouse quando você apertou a tecla, mas no caso aqui não é usados. E como você especifica que a tecla 1 foi pressionada? If key igual, só que aqui é um char, na verdade 1. Além dessa função, você tem que explicar com a função glutKeyboardFunc que você especificou esta função aqui, você tem que usar o mesmo nome aqui, que você usa essa função para tratar eventos de teclas não especiais. Se você tiver uso de teclas especiais e não especiais, você tem que usar aquela função que apareceu no exemplo 1 já, e também essa função aqui, tá? São funções diferentes para teclas especiais e teclas não especiais. E por hoje é só, pessoal. Tchau. Próximo assunto, View em 3D.